Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a resposta diz que Deus é a causa primeira ou primária. Qual Deus que o Espírito da Verdade está se referindo? Javé ou quem? No próprio Livro dos Espíritos, nas perguntas seguintes, é dito que esse Deus, ele é incriado. Ele e a chamada espiritualidade superior são pré-existentes a este universo, ou seja, antes desse universo surgir, esse Deus e a espiritualidade superior já eram incriados. É a questão da eternidade. Então, esse Deus aqui que os espíritos falam é esse ser imanente, é esse ser que é só pureza, amor, ou se assim quisermos entender. Infelizmente, por ele ser 100% puro, ele não tem como lidar com o caos. Mas o caos surgiu, ou seja, esse universo surgiu. Mas o ser que criou isso aqui, que é Javé, ou melhor dizendo, não é Javé, o ser que criou isso aqui e caiu na criação e se reconstruiu como pôde, esse ser que se reconstruiu como pôde é que é Javé. Ele não tem nada de Deus, ele não é Deus, ele é apenas um ser que tentou fazer algo, se deu mal, caiu na própria criação e, infelizmente, iniciou um processo que terminou produzindo esses horrores que até hoje nós somos obrigados a conviver, e como a conviver com eles, e como a sua doença, infelizmente, fez apodrecer todas as partes que dele foram desintegradas e terminaram se reunindo novamente no âmbito interno da obra. O eu que ele conseguiu reconstruir, que é o tal Javé. Javé é o nome do Criador caído. Não é o nome que esse ser tinha quando ele estava fora dessa criação que ele terminou produzindo e nela caiu. Então tem uma parte de Javé que está lá fora, é complicado, mas o eu que caiu, que se reconstruiu, o fez da forma que pôde. Ele se reconstruiu a partir das suas partes podres. E o código dessa podridão, até hoje, é a única coisa viva que há cerca de 13,8 bilhões de anos, segundo o que a ciência diz que é o tempo de vida desse nosso universo e de um universo vizinho, ambos teriam surgido a partir do Big Bang ou coisa parecida, um universo material e outro antimaterial. Esse código vem criando uma série de espécies e nós, humanos, somos a última, mais recente surgido, que implica dizer que o código podre do Criador nos seres humanos está desativado na sua podridão em cerca de 97%, 98%, e só 2% está ativado, e o eu de cada um de nós cuida de tornar menos problemática essa herança. Então, assim, esse ser aqui é Javé. O Livro dos Espíritos não se referiu a esse ser. Se referiu ao ser incriado, eterno. O que o Livro dos Espíritos não explicou é o mal-entendido que deixou nas entrelinhas de que esse ser eterno criou um universo tão cheio de dores e de ultrajes e de vexame quanto esse que nós vivemos. Nesse aspecto é que reside a fragilidade da doutrina espírita, e o próprio Allan Kardec, no livro Gênesis, o último que ele lançou, ele diz: esse ser maravilhoso, nós não entendemos como o mal existe ou possa existir na obra de um ser cujos atributos todos são perfeitos. E Kardec foi honesto ao dizer: deve existir alguma outra explicação, mas ele, no século XIX, não atinou com o que seria, nem os próprios espíritos que ofereceram todas as respostas às 1.019 perguntas que lá estão, no Livro dos Espíritos, expostas, com suas respostas. Esse assunto não foi, na época, possível de ser refletido. Por isso que, na presente existência, decidi fazer, junto com alguns amigos, uma releitura dessas 1.019 perguntas,
E a gente reproduz a resposta dada pelos espíritos, o comentário de Kardec, mas eu faço alguns comentários junto com amigos espirituais, mas assumo totalmente a responsabilidade por isso. Nem cito os seus nomes, porque agora é o momento da revelação cósmica, tentar tratar a humanidade de uma forma mais adulta, já que o livro dos Espíritos, por mais profundo e maravilhoso que possa ser, foi feito para os tempos da inocência dos terráqueos. E, como eu sempre tenho dito, a maioridade espiritual, a maturidade espiritual, inevitavelmente está chegando para os humanos, e os humanos estão pulando da adolescência, ou melhor dizendo, da infância para a idade adulta, sem ter tempo de passar pela adolescência e pela juventude. Ou seja, a inocência dos terráqueos não permitiu aos espíritos, na segunda metade do século XIX, tratar dos assuntos com a profundidade que seria necessária. O primitivo e mesmo pitoresco dessa história é ver o movimento espírita pretender que tudo que foi dito lá na segunda metade do século XIX é a verdade absoluta e que nada mais existe, ainda que o próprio codificador Kardec disse que muito mais haveria de vir. Os espíritas não estão notando, mas eles estão padecendo da síndrome de Dunning-Kruger. Esses dois psicólogos de Harvard têm dito que os seres humanos atuais estão tendo um comportamento muito estranho. Que comportamento é esse? É mesmo você não sabendo de coisa alguma sobre um determinado assunto e uma pessoa que leu 20 livros sobre aquele assunto, que é professor daquela matéria, que escreveu 10 livros e que dá aula sobre aquilo, estuda aquilo, e você não estuda, mas você acha que sabe mais do que aquela pessoa. Aí tem uma opinião sobre aquela matéria que aquela pessoa dá, e você considera essa opinião a correta e passa a considerar que nada mais além da sua própria opinião deve existir sobre aquele assunto que vale a pena ser dito. Essa é a síndrome de Dunning-Kruger. E as pessoas que estão padecendo desse problema são aquelas que se apegam a fake news, ao fenômeno do post-truth, da pós-verdade, e se vinculam a certas narrativas que para elas passam a ser a verdade, e não querem saber de nada mais além daquilo, ficam pé da vida com quem pensa diferente delas, e elas querem ainda o viés da confirmação, ou seja, só querem escutar e participar de sites e de programas e conversar com pessoas que reforcem aquilo que ela pensa saber. O espiritismo é só um andar de uma escada vertical que convida o ser humano à ascensão verticalizada da sua consciência. Querer pretender que a doutrina espírita tem toda a verdade nela contida é síndrome de Dunning-Kruger. É não ter noção do contexto maior, é querer estacionar naquele andar e dizer: encontrei a verdade. Todo mundo venha para cá. Ah, não, quem não vem para cá não vai se dar bem na vida porque eu sei da verdade e o resto não sabe. Infelizmente, na hora em que o zelo doutrinário da teologia religiosa não permite que o questionamento, que a perquirição, que o contraditório seja colocado para que as pessoas pensem. O próprio codificador Allan Kardec dizia: espíritas, antes de crer, compreendam. Antes de crer, é necessário compreender. Compreender requer esforço intelectual, requer busca. O próprio Kardec não era um homem de fé, era um buscador, era um cientista. Então, assim, o Livro dos Espíritos é maravilhoso, mas não contém toda a verdade. Nada na Terra, feito por ser humano, contém a verdade. A verdade é algo que, durante a chatice da eternidade, todos nós vamos ter que buscar. Talvez a gente nunca a encontre. Aí pensar que você já encontrou nessa vida é a síndrome de Dunning-Kruger.